Muito obrigada pelo dia de hoje, dia que o Senhor agiu, meu Deus. E certamente o Senhor agiu. O Senhor agiu quando as tuas misericórdias se renovaram para com as nossas vidas. O Senhor agiu nos guardando, nos protegendo, nos provendo, cuidando de nós. Quantas vezes nem percebemos, nem consideramos, ó Deus. Mas neste momento nós reconhecemos que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. O Senhor tem nos dado a provisão que precisamos. O Senhor tem cuidado de nós muito mais que merecemos. Obrigada. Obrigada pela Igreja Batista Getsemane. Obrigada pela vida do pastor Jorge, que retornou hoje com aquela caravana imensa de Israel. Meu Deus, o Senhor os levou em paz. O Senhor guardou a vida deles e o Senhor os trouxe em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa o nosso pastor, a sua casa, a sua família. Obrigada, meu Deus, obrigada pelo Ministério com Famílias. Obrigada por estarmos aqui hoje, ó Deus, reunidos como família, como igreja, neste encontro de casais. E certamente o Senhor tem algo precioso para trazer aos nossos corações. E nós te pedimos, ó Deus, continua conosco. Nós precisamos do Senhor. Olha cada vida aqui, cada lar representado, cada situação, cada demanda, cada questão, cada dificuldade, o Senhor sabe. Que o Senhor envie, ó Deus, uma palavra de livramento, uma palavra de cura, uma palavra de provisão, segundo a necessidade dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Como acabamos de cantar aqui, ó Pai, nós nos rendemos diante do Senhor, porque nós não temos outro Deus além de Ti. A quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? A quem iremos, ó Deus, a quem iremos, ó Deus, a quem iremos nós? Nos achegamos a Ti, ó Pai. É uma bênção tê-los aqui conosco. Estende a sua mão para cá e vamos orar por eles. Pai amado, muito obrigado pela vida dos teus filhos. Meu Deus, uma família bendita do Senhor. Nós te agradecemos pela vida do pastor Ronaldo, pastora Raquel, suas filhas, seus genros, pela missão Castelo. Muito obrigada, meu Deus, porque eles têm se dedicado à tua obra. Ó Deus, com carinho aceitaram o nosso convite. E eu tenho certeza que o Senhor já colocou algo no coração deles. E nós te pedimos que o Senhor possa tocar e tratar as nossas vidas através da tua palavra, porque a tua palavra tem este poder. Nós, como igreja do Senhor, estendemos as nossas mãos e abençoamos os teus filhos. Em nome de Jesus, e te pedimos, continua conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou a Raquel do Ronaldo. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. E eu sou o Ronaldo da Raquel. E somos gratos à pastora Cristina Fialho, ao pastor Daniel e toda a equipe de pastores pelo convite para estarmos hoje aqui com vocês. Para nós é uma honra muito grande, mas eu vou passar primeiro a honra ao varão. Amém? Amém. É muito bom estar aqui nessa tarde, né? Só gente bonita, né? Vou fazer como o pastor Jorge faz, né? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: como você está bonito hoje? Agora fala de novo assim: por que você não fica assim todo dia? Porque não tem como, né? A gente é bonito de natureza, né? Glória a Deus. É muito bom estarmos aqui nessa tarde. A pastora Cris e o pastor Daniel Fialho nos convidaram para estar com vocês aqui. Eu confesso que a gente pregar na missão é muito mais fácil, né? Porque já conhece todo mundo e está tudo certo. Mas quem vai falar aqui é o Senhor através de nós, né? Nós viemos aqui para compartilhar um pouco da nossa história com vocês. E é uma alegria muito grande poder estar aqui. Para poder falar um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida ao longo desses 30 anos de casados que nós temos. Esse ano vamos completar 31 anos. E nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês, tá bom? E com certeza Deus vai falar com cada um de nós que estamos aqui, né, pastora? Com certeza, é uma honra para nós, como eu já disse. Estamos na casa da mãe, né, que é a sede. Tudo começou aqui.
o nosso ministério, a oportunidade e nossa chegada de São Paulo para Belo Horizonte. Nós somos de uma igreja batista barroca e logo em seguida nós viemos para cá. E foi amor à primeira vista, né? Pastor Jorge é um pai. E ele nos acolheu com muito amor. Na época, o pastor Ronaldo jogava no Cruzeiro que nos trouxe para BH. E nós fomos muito bem acolhidos aqui, muito amados pela igreja, por todos. Só temos a agradecer. E hoje nos sentimos honrados. Temos também nossas ovelhas queridas, pastores auxiliares. Temos a pastora Renata, pastor Guilherme nos acompanhando. Temos o Luiz, a Rosilene, né? Joaquim, estão aqui conosco. Estão conosco, são da nossa missão, eles são pastoreados por nós. É uma honra para nós estarmos aqui. Nós ensinamos a missão a amar a sede, amar a nossa mãe, amar essa igreja maravilhosa, porque tudo começa aqui e vem daqui para nós. Amém? Deus abençoe. Eu vou tentar fazer algo que nós chamamos de milagre. Eu falar dentro do tempo que o pastor Daniel me deu, né? Que é muita coisa, né? Mas a verdade é que, para quem não me conhece, quem não me conhece aqui? Não, que pecado, gente. Meu Deus, não me conhece. Para quem não me conhece, né? Eu sou um ex-jogador de futebol também. Comecei minha carreira há muitos anos atrás, em 1978, lá na rua Guajajaras, 1722, sede do Cruzeiro, né? Quando eu fiz teste ali. Não dá para contar tudo, porque o tempo é curto, mas sempre tive esse sonho de ser um atleta profissional de futebol. Eu nunca imaginei chegar, alcançar patamares tão altos como eu consegui. Eu fui jogar no Guarani de Divinópolis, tive o meu início em 1985 no Santa Teresa, Associação Esportiva Santa Teresa, e fiquei ali 2 anos, e depois eu fui para o Guarani da cidade de Divinópolis, onde eu me profissionalizei. Do Guarani eu vim para o América, fiquei no América 4 anos, de 88 até 91, não consegui títulos, né? Mas eu consegui um título pessoal, que foi 2 vezes troféu Guará do Campeonato Mineiro, fui 2 vezes o melhor lateral esquerdo do ano, né? 90 e 91, e com isso o São Paulo de Tele Santana então me contratou. Interessante que o Tele Santana disse que o presente que ele queria de Natal era a contratação do Ronaldo Luiz. Que coisa, né? Que coisa absurda, né? E eu fui para o São Paulo de 92 até 96, eu vou contar bem rápido, viu, não dá para contar tudo, né? Tem que ser de flash aqui, enfim. Mas em 4 anos de São Paulo, nós conquistamos ali 16 títulos, né? Em 4 anos, ou seja, 4 títulos por ano. Em 92 eu fui campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão do troféu Teresa Herrera, Ramon de Carranza, campeão paulista. 93 eu fui campeão no torneio lá na cidade de Santiago do Chile, novamente campeão da Libertadores, campeão do torneio Santiago de Compostela na Espanha, campeão da Recopa, campeão da Supercopa e campeão do mundo de novo. Olha, bicampeão do mundo, que loucura, né? A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Talvez você está pensando em alguma coisa pequena para você, mas Deus tem muito mais para a sua vida, amém? Em 94 eu estava ainda no São Paulo, fui campeão da Copa Comembol, com o famoso expressinho de São Paulo, né? Rogério Senna, Denilson Show, Caio Ribeiro, Ronaldo Luiz, Vitor, enfim, essa turma toda. E nós somos campeões também da Recopa Sul-Americana, ganhamos do Botafogo na cidade de Kobe, lá no Japão. Em 95, eu tive uma grande conquista, ela. Nós já vamos... Só que é o seguinte, eu estou contando os títulos aqui, pastor, eu já vou chegar lá. Em 96, o Cruzeiro nos trouxe para cá, né? Para a alegria, né, da massa azul celeste, eu vim jogar aqui no Cruzeiro. E aí deu tempo de, em 7 meses, ganhar 2 títulos, né? Mineiro e Copa do Brasil, né? Tá vendo? Onde eu passava, eu era campeão. Enfim, voltei para o América, ganhei também muitas coisas, né? Experiência, a gente vai ganhando experiência ao longo da vida, né? E em 97, no mesmo ano, nós fomos para Curitiba, onde também não ganhei nada, mas ganhei experiência. Em 98, eu fui para o Vasco da Gama. Tem carioca aqui? Tem Flamengo? Tem vascaíno aqui? Vascaíno, né, irmão? Tem um atrás dele, tem vascaíno ali atrás, lá tem vascaíno. Eu sabia, todo lugar tem vascaíno. E no Vasco eu fui campeão 4 vezes, gente, olha. Copa Libertadores de novo, tricampeão da Copa Libertadores. Isso é loucura, só Deus para fazer um negócio desse, né? Campeão da Copa Libertadores, Taça Guanabara, Taça Rio, Campeonato Carioca e vice-mundial. E em 2002 eu encerrei minha carreira. Em 2002 eu encerrei minha carreira, mas eu estou contando aqui os títulos, nós vamos contar um pouco da nossa história. Mas em 93 eu tive um encontro com Jesus.
Mas em 1990, o João Leite foi para o América e começou a pregar o evangelho. E eu fui contra a contratação dele, porque eu não queria jogar com crente, né? Eu não era crente, eu era louco, né? Jogador de futebol, tem muitas regalias, aí eu queria só viver aquilo que a profissão me proporcionava. Mas Deus tinha um outro plano para mim, né? Deus, através do futebol, me alcançou. E o João Leite foi pregando, eu acabei entregando minha vida para Jesus, mas não me converti. Entenderam o mistério? Não. Tem gente que acha que porque está frequentando a igreja é crente, né? Não. Não. Para poder ser crente fiel a Deus, tem que entregar a vida para Ele, tem que mudar completamente. Mas isso aconteceu em 93, quando, muito assediado, né? Bonito, igual eu, olho verde, jogando em São Paulo, né? Então, mas enfim, estou brincando, gente. A verdade é que eu estava saturado da vida que eu estava levando. Eu compartilhei com um colega meu, que hoje é pastor, que é o Miller. Cheguei para ele e falei assim: Miller, você vai na igreja hoje, Assembleia de Deus, pastor Jabes Alencar, que todo mundo vê ele estando aqui conosco sempre. E eu fui para a igreja com o Miller naquele dia, era numa segunda-feira. Eu confesso que eu não sei o que o pastor Jabes pregou, porque eu fui lá só para entregar a vida para Jesus. Aleluia. Eu estava determinado, independente de quem pregasse, que mensagem que fosse, quem estivesse lá pregando, ia ser Cila Malafaia, Josué Gonçalves, que eu conhecesse essa turma toda. Eu fui lá determinado a entregar minha vida para Jesus. Glória a Deus. Amém? E quando o pastor Jabes fez o apelo, eu fui primeiro, me levantei e todo mundo ficou olhando para mim, porque era jogador de São Paulo, né? Um cara conhecido, campeão do mundo, né? Todo mundo olhando para mim. Ali não era um jogador de São Paulo, não era o Ronaldo Luiz conhecido, ali era um miserável pecador que precisava da misericórdia de Deus. E eu posso dizer que de todos os títulos que eu conquistei na minha história, esse foi o maior. Amém? Esse foi o maior título da minha história. Eu digo que eu entreguei minha vida para Jesus, né? E aí eu, naquele jeito, né, solteiro, e agora? Crente, assediado, não pode pecar. Você vai nas igrejas, as irmãzinhas ficam tudo de olho, né, irmão? Né? Ficar tudo de olho. Eu sofri muito, irmão, Eu sofri bastante, viu? Eu imagino. O assédio era muito grande, o assédio era muito grande. Jesus, me segura, Jesus, aleluia. Eu era recém saído do mundo, né? Mas eu já era convertido, né? E eu aprendi uma coisa, né? No livro de 2 Coríntios 5,17, está escrito o quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez. Então, na minha vida, tudo tinha que ser novo. Não podia viver a velha vida que eu vivia antigamente. E aí foi onde, de fato, eu comecei a orar. Eu já tinha namorado uma jovem antes de conhecer a pastora, que não deu certo, graças a Deus por isso, né? Porque senão eu ia perder a bênção, né, irmão? Mas aí eu comecei a orar, e orando, Deus, eu quero conhecer aquela que vai ser minha esposa, e coloquei algumas qualidades que eu queria, que Deus pode. Você pode fazer isso, irmão, quando você pedir alguma coisa para Deus, pode colocar o que você quer, porque Ele vai te ouvir. E eu comecei a colocar algumas coisas, Senhor, eu não estou pedindo ao Senhor uma mulher bonita, corpo escultural, bem biotipo de atleta, né? Essas coisas todas, para poder enfeitar o lado dele, mas não era isso que eu queria uma mulher de Deus do meu lado. Eu queria uma mulher que fosse apaixonada por Deus, porque eu tinha certeza do meu chamado. E aí eu viajei para o Japão, em 95, né? Fomos para o Japão, ficamos no Japão ali, mais ou menos 15 dias no Japão, e uma cidade chamada Gifu, não sei se alguém já ouviu falar dessa cidade, mas nós visitamos algumas cidades, e ali no Japão, eu comecei a orar, Deus, irmão, assembleando, tá? Olha a minha oração, Deus de poder e glória, papai, tu tens visto a minha aflição, Jesus, quando eu chegar no Brasil, eita glória, eu quero conhecer aquela que será minha esposa. Aleluia. Aí um companheiro meu de futebol chamado Palinho, os cruzeirenses até, né, choram quando eu vou falar do Palinho, né? O Palinho olhou para mim, a gente era companheiro de quarto, ele olhou para mim e falou assim, negão, tá feia a coisa, hein? Eu falei, Palinha, Deus sabe todas as coisas, eu estou pedindo uma esposa. Irmão, quando você pede, toma cuidado com o que você pede, porque você pedir, Deus vai te dar. Quem entendeu o que eu falei aqui? Aí eu cheguei no Brasil dia 17 de março de 1995, dia 19 de março eu fui para a igreja, conheci a digníssima, amém? Dia 19 de março, falei, opa, tem gente nova no pedaço, deixa eu fazer as honras da casa, e fui ali falar com ela, né? Ô minha irmã, seja bem-vinda, como é que é o seu nome? Raquel, e eu com aquele sorriso, o cheiro chegou primeiro, porque o perfume importado chega primeiro, né, irmão? Aquele perfume importado, chegou assim, e a Raquel ficou me olhando, eu falei que ela não conseguiu nem levantar. Eu estava sentada na cadeira. De tão impressionada Final que ela ficou. Final de culto, né, irmão? Você estava sentada na cadeira. Brincadeiras à parte, mas foi verdade isso que eu estou falando. Né? E aí eu fui, perguntei para meu nome é Ronaldo e tal. Enfim, uma semana depois a gente foi na cidade de São Caetano do Sul, onde fui dar testemunho, e ela queria ir na igreja.
Ela estava em São Paulo, ela não é de São Paulo, é de Santos, mas estava em São Paulo. E aí ela olhou para mim, ela me ligou e falou assim: Ronaldo, você pode me dar o endereço da igreja? Porque eu estou aqui em São Paulo, eu queria ir na igreja. Eu falei: não, vou te dar, minha irmã, o endereço da igreja. Depois eu pensei bem, falei: não, acho que eu vou levá-la. Né? Eu acho que eu vou levá-la. Aí eu falei com ela assim: eu vou passar, eu vou dar um testemunho. Você não quer ir comigo no testemunho que eu vou dar, lá em São Caetano do Sul? Primeira pergunta dela: e sua namorada não vai estar ruim? Esperta, tu sabe, ela é lógico, esperta, não sabia. Né? Ela foi sondando o campo onde ela estava pisando. Eu disse: minha irmã, eu não tenho namorada. Eu não tenho namorada. Aí papo vai, papo vem. Segunda vez, pastor Zé Luiz: e sua namorada? Eu falei: minha irmã, eu não tenho namorada. Já viu o tom de voz como é que mudou? Eu não tenho namorada. E ela me perguntou pela terceira vez: meu irmão, eu sou crente, crente não mente. Eu estou dizendo para você que eu não tenho namorada. E se você continuar falando, eu vou desligar o telefone. Isso mesmo, querido. Você gostei. Mulher gosta de homem firme. É. Mulher gosta de homem firme. Ou é ou não é. Eu fui firme ali. E aí nós fomos para esse testemunho. Cheguei lá. Aleluia. O testemunho foi uma bênção. E aí, depois do testemunho que eu dei, eu vi um violão do meu lado. Falei: pastora, posso tocar? Pode. Aí eu olhei para o rosto, para esse rostinho bonitinho, maravilhoso que ela tem. Eu disse assim: Raquel, você já ouviu essa música? Aleluia. Ai, Jesus, tem que tocar. Então tá, ué. Pode, gente? Acho que o tempo vai dar não, hein? Será? Ô, Jesus. Então me ajuda aqui, cadê os irmãozinhos? Posso tocar na sua guitarra, irmão? Arruma para mim aqui, então eu vou tocar. Eu vou tocar para ela. Eu cantei essa música para ela, olhando nos olhos. Ok. Gente do céu, estava no escrito. A guitarra aí, essa guitarra aí. Maravilha. Não, deixa que eu toco. Essa música é muito antiga, talvez o jovem não vai lembrar, não. É bem antiga, né? Tem muito tempo já. Mas enfim, gente, quando a gente pede algo para Deus, a gente tem que estar vigilante, né? Porque às vezes o inimigo também manda, tá? Aí você tem que estar vigiando, né? Conta-se uma história de um irmão que estava orando por uma esposa, e aí ele estava orando na igreja, de joelhos dobrados. De repente aparece uma pessoa do lado dele. Ele olhou, não agradou muito a visão que ele teve. A oração dele foi assim: Senhor, pode mandar a tua, porque Satanás já mandou a dele, né? Porque a pessoa era muito feia, né? Então ele não estava muito concordando com aquilo, né? Mas a verdade é que Deus, Ele ouve a oração, Ele ouve o nosso clamor. Oh, maravilha, Jesus amado. Oh, glória. Oh, aleluia. Faz. Eu fui cantar música para a pastora olhando no olho dela. Vê se alguém ia resistir a uma música como essa. Tá alta aqui, peraí. Põe mais perto. Nós dois nascemos para nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão, enchendo o meu ser. Eu sinto o amor de Deus. Sei que você é o presente que Ele me deu. Nós dois, uma aliança de amor, unidos no Senhor, andando sempre na luz, servindo a Jesus, vivendo pela fé, ouvindo sempre o que Ele diz. Homem e mulher, formando um casal feliz. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim e me fez pra você, e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar.
Aleluia. Eu te pergunto, quem ia resistir a uma música dessa? Precisou nem usar as minhas palavras. Mas a verdade é que Deus tinha um plano na nossa vida, né, irmão? Com certeza. E qual era? Pois é. Eu, Raquel, a segunda filha de 4 filhas do pastor Fernando Brito, que já foi daqui, não sei se vocês lembram. Minha mãe, meu pai, eles moraram aqui. E nos criaram na presença de Deus. Fui criada no lar cristão, com culto doméstico todos os dias da semana, ou pelo menos 2 vezes por semana. E nós aprendemos muito nova a depender de Deus, a orar, depender de Deus. Criando, crescendo, namorei com uma pessoa que era de Deus, de aparência, né? Porque ele tinha uma tendência homossexual, eu não sabia, se tornou meu noivo, e era um homem que gostava de um outro homem. Naquela época era muito difícil isso tudo. E eu não tive um bom acolhimento, fiquei muito magoada, muito triste, adquiri um câncer. E o Senhor me ensinou que eu precisava perdoar. Fui muito bem acompanhada depois pela Neuza Itioca, pela Valnice Milhomes, foram as mulheres que me ajudaram na minha caminhada cristã em São Paulo. Já trabalhei com a pastora Sônia Hernandes também, da Renascer em Cristo, me ajudou muito, muito mesmo. E isso me deu maturidade. Num certo dia, ele estava num programa do Gugu, num domingo, na TV, e eu olhei, né, e vi que estava assim, carnaval, corpos pintados. E o Palhinha cristão, casado, eu nem sabia. Olhando as mulheres com corpos pintados, com tapa-sexo, e ele não tinha aliança e constrangido. E minha irmã casada, hoje ela é pastora, a pastora Débora, ela disse, olha, aquele moço, ele deve ser cristão. E ele não é casado, olha, ele está muito constrangido, vamos orar por ele. Aí me falaram que eu orei assim, Senhor, guarda ele para mim. Eu não orei assim, eu só orei, Senhor, guarda este moço, cubra ele com teu sangue, Jesus. Eu orei dessa forma. E muito ferida, muito magoada, não conseguia realmente me relacionar com ninguém. Fui para a universidade, cursei e tudo, morei na Palavra da Vida, cursei teologia em São Paulo e outra universidade na PUC. E, mesmo assim, trabalhando, eu não queria saber de ninguém. Só que a casa que eu morava em São Paulo, os tios eram pastores dele. Aliás, o sobrinho da dona Yolanda, que é missionária, eram pastores dele. E olhou para mim, ele pegou minha causa, eu tive uma empresa, fui roubada nessa empresa que eu tive, e ele era meu advogado. Ele disse, pastor Newton, vem para cá, vem para São Paulo, que eu vou cuidar de você, a gente vai conversar com você, eu e minha esposa. E eles conversaram comigo e falaram assim, ó, lá na igreja tem um neguinho cheiroso, rico. Seu número. Eu falei, que é isso, pastor? Não, eu não quero casar. Não, eu casei com Jesus, com os meus livros, com a empresa. Eu não vou casar. Ele falou, não, mas Deus tem um plano para a sua vida. Você não tem nenhum defeito físico? Eu falei, misericórdia, pastor. Você não tem nada de errado com você? Eu falei, que é isso, pastor? Eu não quero, não precisa. Só que ele me chamou num domingo para levar um documento para subir de Santos a São Paulo. Nesse dia eu fui no culto, ele estava lá, a gente se conheceu. E uma semana depois a gente começou a namorar e 7 meses depois nós nos casamos. Glória a Deus. Eu falo que, aleluia, que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, certo? Deus une propósitos. E quando eu casei com ele, eu não casei com a camisa que ele jogava. Eu casei com o homem que ele era. Porque eu vou ler para vocês um texto que chama muito a minha atenção e que me ensina todos os dias, e eu me emociono com esse texto. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 7. É isso mesmo. Diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para ser revelada no último tempo. Nisso vocês
exultam, embora no presente por um tempo, e se necessário, contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. O que eu quero dizer? O que a palavra quer dizer com isso? Que para que eu vá para cima, lá para o céu, para Jesus, eu preciso passar por um processo. E o processo é o ouro, é o fogo. Nós somos ouro. Na verdade, até um texto que eu gosto muito de ler, que fala que nós temos o valor do Deus que nós servimos. Está em 2 Reis. Eu tenho o valor do Deus que eu sirvo, então eu tenho grande valor. Eu preciso me parecer com Deus. Eu preciso passar pelo fogo para ser um ouro puro, para que eu possa me encontrar com Cristo Jesus nas nuvens, na eternidade, viver com Ele. E fazia parte do plano dele o pastor Ronaldo, fala Ronaldo, na minha vida, porque sozinha eu não conseguiria. Eu fui criada por causa dele. A mulher foi criada por causa do homem. Não foi o homem por causa da mulher. E eu precisava ser ajudadora de alguém, estar sob a missão de alguém. Mas de quem? Eu não via, só via homens gays, homens sem caráter, homens que queriam várias mulheres. Eu não enxergava, mas Jesus enxergava. Como Ele sabe o que você precisa, Ele enxerga o que está dentro de cada um e sabe qual é o propósito que Ele vai ter para cada um. E Ele me apresentou o Ronaldo. Eu não vi o Ronaldo como um atleta, eu vi como um homem de Deus. Quando eu vi o Ronaldo chorando na casa do pai, quando eu vi ele pregando, o dia que ele pregou foi a primeira vez, ele nem sabe disso, que eu chorava. Porque quando ele disse assim, verdade, ele disse assim, o maior caneco que eu vou levantar é a minha salvação. É Jesus na minha vida, é o maior título que eu tenho a ser filho de Deus. Quando ele disse isso, eu falei, meu Deus, eu encontrei a pessoa. Não sei se ele me encontrou, mas eu encontrei ele. E aí, quando ele falou isso, todo mundo começou a falar em línguas, e ele fez o apelo, e 8 pessoas aceitaram Jesus. Para mim, é o maior presente, porque o meu pai me ensinou isso, que a maior riqueza que um ser humano tem é servir Jesus. É amar Jesus, é acolhê-lo, é saber que Ele veio para me salvar e que Ele tem uma vida para viver através da minha vida, através do Espírito Santo, que eu não governo mais, que Ele governa. Nesse casamento, nós casamos, eu estava com câncer, eu casei doente, irmãs. Eu casei doente. Eu não deixei me tratar por dentro, porque eu era virgem, e dizia, Satanás, tu pôs essa doença em mim, tu vai ter que tirar. Meu Deus vai tirar. Porque nenhum homem me tocou, mas tu também não vai me tocar. E nós casamos, eu conversei com ele, e o melhor oncologista de São Paulo estava na nossa igreja. E ele falou, vou casar porque nós queremos o poder de Deus. E eu ia começar a quimioterapia, radioterapia, os exames, porque constatou, pós-casamento, que realmente eu tinha um câncer, que realmente estava tudo podre, que realmente estava tudo ruim, que realmente não tinha jeito. Era um processo. E nós confiamos em Deus, e na igreja, no altar de Deus, eu fui curada. Glória a Deus, toda honra e toda glória a Jesus. Eu fui curada, irmãs, curada. Meu sonho era ser mãe. Quem mulher não quer ser mãe? A gente tem um par de seios, um par de ovários, um útero para gerar. E eu queria gerar. Dizer, Deus, eu quero gerar. Ele disse, calma, Deus vai te curar e tu vai gerar. Eu fui curada e gerei Rebeca, para o louvor da glória do nome do Senhor. Então, tudo na minha vida foi muito dependência de Deus. Esse varão é dependência de Deus. Ele foi preparado na igreja católica, apostólica, romana, mas ele era um homem separado por Deus. Como Moisés, que foi criado no Egito, mas era para um propósito maior. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. No decorrer, se der, eu conto mais algumas coisas. Deixar 2 pastores com o microfone na mão. Mas, enfim, gente, a nossa história ela é exatamente assim. E quando Deus tem um propósito, o diabo vai fazer de tudo para tentar atrapalhar. Tentar. Por quê? Nós estávamos nesse processo de casamento e preparação para casamento. E aí a Raquel falou comigo, amor, vamos lá numa irmã lá em São Vicente,
uma irmã lá, um culto de oração. Irmão, falou em oração, meu filho, isso mexe no meu coração. Eu vou correndo, porque eu gosto. E é oração de guerra, eu sou assembleano, assim, hoje eu estou batista. Mas, na verdade, nós chamamos a nossa missão de batisbleia. Batisbleia. Né? Entendeu por quê? Né? Uma mistura de batista com Assembleia de Deus, e lá, graças a Deus, enfim, onde tem o Espírito Santo, né, Deus ele vai atuar. E aí nós fomos na casa dessa irmã em São Vicente. Cheguei lá, irmã, Pai do Senhor, irmão, na bênção, vai na bênção. Ô, glória, eu falei, eita, esse lugar é meu. E aí chegando ali naquela euforia toda, de repente, no final do tudo, quando assim, ia colocar cereja no bolo, a mulher colocou outra coisa. Por quê, pastor? Porque ela falou assim, ó, tá na hora de casar não, viu? Tudo prontinho, gente. Igreja pronta, tudo prontinho, cartório, tudo. Eu falei assim, sai demônio, está repreendido em nome de Jesus. Né? Porque Deus já tinha falado comigo que ela era minha, eu sou dela. Não tem esse negócio, né? O diabo quer atrapalhar os planos de Deus. Mas Jó vai falar o quê? Bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados ou impedidos. O que Deus tem para fazer na sua vida conjugal, não é o diabo que vai atrapalhar. Porque ele quer separar, porque Deus sabia muito mais, óbvio, né? Quem seríamos nós como pastores. Eu já estou há 21 anos como pastor da Igreja Batista de Getsemane, numa missão. O pastor Renilson está aqui, fui meu primeiro co-pastor lá na igreja lá, pastor Renilson no bairro Ouro Preto, né, pastor? Começamos juntos ali, sempre é uma alegria ver vocês, viu? Deus abençoe. Mas eu já estou há 21 anos pastoreando, né? Missão Ouro Preto, depois Missão Castelo, agora vamos completar 19 anos, dia 31, 19 anos, não são 19 dias, eu sou pastor mais velho, não na idade, né, irmão, mas assim, mais velho no tempo, né, porque eu só tenho apenas 59 anos, vou fazer 60 daqui a um mês e meio, né, se Deus quiser, eu sei que não parece, muito obrigado, mas, na verdade, eu estou há 19 anos pastoreando a Missão Castelo. Então já aconteceu muitas coisas ali, mas o interessante que eu queria compartilhar com vocês era dessa mulher que disse que não era tempo de nós casarmos, só que a gente estava dando ouvidos ao Senhor, Deus já tinha mostrado para nós sinais e tudo, de que de fato nós éramos um para o outro, e a gente gosta muito de falar às vezes para casais, por quê, irmão? Porque eu posso dizer que casamentos hoje vivem em crise. Por que vivem em crise? Por que tem muitos casamentos em crise? Porque as pessoas perderam os papéis, não fazem mais o que Deus mandou, inverteram. Né, os papéis dentro do casamento. O pastor Raquel falou uma coisa muito interessante aqui, foi o quê? Né, a mulher foi criada por causa do homem, e não é, isso aqui por favor, não vai depois me processar lá atrás, misoginia, não é nada disso, tá? Porque isso é bíblico, e nós andamos de acordo com a Bíblia, e não de acordo com o sistema, porque se Deus criou o homem, formou o homem, né, formou o homem, e depois deu um profundo sono a um homem. Um dia eu ouvi um pastor falar, por que Deus deu sono para o homem? É porque Deus não precisa de palpite de ninguém para fazer o que Ele quer fazer. Então o homem dormiu, para não dar palpite, né? Porque senão vocês não seriam tão belas como vocês são. Amém? As irmãs não entenderam, não. Eu falei que elas são belas. Se liga, irmão. Olha, vocês são maravilhosos, amém? Glória a Deus. Então o que Deus faz? Faz com o homem dormir, vai lá, tira, né? Onde é a costela, irmão? Ao lado. A Bíblia fala que Deus tirou a costela ou tirou alguma coisa do lado? E agora? A costela é ao lado. Vamos colocar a costela, vai, ficar mais fácil. Né? Da mesma forma que Deus não falou de maçã, né? Mas todo mundo fala que é maçã. Então Deus vai tirar uma parte do lado do homem. Por quê? Porque para a mulher viver ao lado do homem. Ao lado, não é na frente, nem atrás, nem em cima, nem embaixo. É ao lado do homem. Agora, sabe por que vocês são maravilhosos? Porque vocês foram tirados de nós. Glória a Deus. Ninguém dá glória a Deus agora, tá vendo? Mas, brincadeiras, rapaz, só para descontrair um pouquinho, Deus fez um para o outro. Quer ver o versículo que eu quero ler aqui? Eu preciso ler, pastora. Eu acho que já está até terminando nosso tempo já, eu acho, né? Depois, bate o sininho aí quando estiver pronto. Tá, então, vamos lá. 1 Coríntios 11, versículo 11, é um versículo que Deus me colocou no meu coração. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Por quê? Porque ambos se completam. A mulher tem o que o homem precisa, e o homem tem o que a mulher precisa. Não estou nem falando de sexo, querido. Isso é para definir o macho e fêmea. É muito mais do que isso.
É muito mais do que simplesmente relacionamento sexual. Casamento não se baseia nisso, embora faz parte do pacote, e glória a Deus por isso. É uma benção, porque, né, Paulo vai dizer, se não pode se conter, então que se casem. Eu não casei porque eu não podia me conter, né? Eu casei porque Deus tinha um propósito. Porque ninguém casa por causa de sexo. Porque senão daqui a pouco, o que adianta? Não é verdade? Nós estamos aqui no meio de casais, não há problema nenhum falar sobre isso. Mas é muito mais do que isso. A pastora, a Raquel, ela tem o que eu preciso, e certamente eu tenho o que ela precisa. Tem o que eu preciso. Então, os papéis, às vezes, vão invertendo. Eu falo aqui... E a gente foi descobrindo isso tudo, que eu acho que é a coisa mais importante que existe em um relacionamento, é a comunicação. Né? A gente sempre investiu muito tempo em conversar. E eu tive uma cultura, e ele outra. Eu lembro que eu falava com ele, ele estava olhando para um lado, eu dizia, Ronaldo, olha para mim. E aí a gente começou a se treinar, olhar um para o outro, e hoje a gente não conversa se não for olhando para o rosto do outro. E a gente parou, né? Porque hoje em dia o vilão aqui, ó, vilão de todos nós, antes era a TV, hoje é o celular. Isso é um demônio do inferno, sai em nome de Jesus. É, porque tem atrapalhado muita gente, tem feito pessoas perder dinheiro em jogos, em ciladas, em tantas compras, em tantas coisas horrorosas. Ainda mais essa época de Copa do Mundo, hein? Pois é. E aí, pastor, conta para nós. Pois é, tem muita gente perdendo dinheiro, perdendo o sossego, perdendo até família, por causa de jogos. Estava indo um casal na nossa missão lá, é um ex-jogador de futebol. Sim. Um ex-jogador de futebol, ele ia muito no culto de quinta-feira, né, que é o culto da família, que a esposa estava a ponto de largá-lo, de tanta dívida que ele adquiriu por causa do tanto... Oh, irmão, Beth é do inferno, né? É você, se alguém chama Beth aqui, não é você não, viu? Mas porque vai, né? Ai, pastor falou que eu sou do inferno. Não é você não. Se torna um vício, são, né, pastor? as Beths, viu? As Beths, né? Esse monte de coisa que vai para... Porque isso, irmão, a aposta não é de Deus. E é sujo, É irmãos. sujo. Não é de Deus. O que você contou para mim que tem atleta que, se ele não aceita entrar no jogo deles, eles ameaçam família, filho? Sim. Olha que sujeira. É porque há uma máfia no futebol terrível, tá? De apostas, tá? As pessoas, elas, por exemplo, pegam um jogador e falam assim, olha, nós vamos te dar tanto se você tomar um cartão em tanto minuto. Olha que loucura. E aí o cara fala assim, eu não quero não. Aí começa a ameaçar a família. Eu estou falando porque eu sei, eu sou do meio do futebol. As pessoas contam para ele, né? Como já participei do programa, Alterar os Esportes, essas coisas todas, eu sei de tudo que acontece. Tudo. Eu não queria saber não, mas chega até mim, o que eu posso fazer? Pois é. Então, a verdade é que tem que tomar cuidado. E nós, como servos de Deus, temos que agir como homens e mulheres de Deus. Não é como o jeito do mundo. Qual a saída que você daria para essa pessoa que faz jogos assim? Não sei, aqui eu não sei. Em primeiro lugar, assim, para ontem. Tira, como fala? Desinstala. Desinstala. Tira essa porcaria do seu telefone. Né? Não adianta falar, não, pastor, porque eu fiz um voto com Deus, se eu ganhar, eu vou dar 20% de dízimo. Deus não quer, não. Deus não quer esse dinheiro, não. Esse dinheiro, não. Ele é sujo. Ele é sujo. É a mesma coisa, uma prostituta vai lá, trabalhou a noite toda, e traz aí vem no dízimo. domingo de manhã, vou trazer o dízimo na igreja. É sério isso, irmão, não estou brincando, não. Por mais que você venha ficar com raiva de mim, não quer me ver nunca mais. Aqui, assim, a palavra de Deus tem que entrar rasgando no meu coração. Porque dinheiro não vem vai fácil, ter uma né, mudança, pastor? não vem fácil. E quem dá é Deus. Irmão, presta atenção. Quem é dono do ouro e da prata? É Deus ou não é? Ele é dono do ouro e da prata. Nós temos um curso de crau com o pastor Guilherme e a pastora Renata. A Bíblia diz em 1 Crônicas, riquezas e glórias vêm de... E não de bets. E nem de loto. E o que vem fácil, viu? vai embora. Né, pastor? Fácil, né, pastor? O que vem fácil, vai fácil, gente. Irmão, Deus tem muita coisa para mim e para você. E uma coisa, pastor, que você estava falando que é incrível, tem a ver com esse texto, que nós temos que ter a nossa fé passada pelo fogo, ou seja, e o nosso valor está no Deus que nós servimos. Quem é o teu Deus? É o dinheiro. Glória a Deus que é Jesus, mas é o dinheiro. Será que sem o dinheiro você vive? Eu vivo. Eu vivo sem dinheiro. Deixa eu falar por quê. Porque nós nos casamos, o Ronaldo era bicampeão do mundo, o apartamento assim, olha, gente, pensa no apartamento. Parecia Alice no País das Maravilhas. Pensa numa riqueza, numa glória, numa coisa maravilhosa. Mas um dia, Deus falou na minha igreja, onde eu estava, em São Paulo, que Deus visitaria a minha casa. Foi quando Ele me visitou. Veio
Aí eu senti a presença de Deus como uma realeza, 3 pessoas, eu não vi o rosto, só vi o clarão. Tudo aquilo que a gente tinha de riqueza naquele apartamento se tornou uma miséria diante da glória de Deus. Porque nada se compara, nós estamos cegos aqui. Nós não podemos andar cego nessa terra, cegos no caminho. Nós temos um lugar para chegar. E nós precisamos passar por esse processo na terra, para chegar lá com o Senhor limpo. Então você vive sem dinheiro, você só não vive sem Jesus. Amém? Você só não vive sem Jesus. Porque se Deus quiser que você tenha dinheiro, você vai chutar dinheiro no chão. Eu já vi gente chutando dinheiro no chão. Numa oração na igreja, pedindo para Deus uma resposta, saiu, chutou um maço de dinheiro no chão. Esse é o meu Deus. Eu já vi nascer dinheiro. Não, só para terminar, só essa parte. Nós estávamos em Manaus? Sim. Manaus, ele é minha testemunha. Nós íamos receber, na quinta-feira, na quarta-feira era uma segunda-feira. Na época, R$50 era muito dinheiro. Rebeca tinha 3 anos, ela tem 30, vai fazer 30. E nós tínhamos guardado R$50 numa malinha e outro dinheiro no banco. A gente não mexia nesse dinheiro, ficava até aqui. E nós saímos para o Atletas de Cristo. Chegamos lá, eu tinha R$5 no bolso para comprar sorvete para a Rebeca. Alguém dos Atletas de Cristo da base falou assim, a gente não tem gasolina para ir embora, a gente tem que ir embora. Se a gente não chegar lá, não tem janta, não tem onde dormir. Aí, Ronaldo, aqueles R$5, vamos dar lá para ajudar na gasolina. A outra deu R$5 e ficou muita gasolina. Você vê como que era dinheiro. Aí dei os R$5, a outra deu R$5. Nós entramos em casa, depois do Atletas de Cristo, tinha cantoneira assim, sem nada, porque a menina era pequena, ela punha tudo na boca. Quando eu entrei, eu dei um grito. Ele disse, que foi? É barata? Eu falei, não, entrou alguém aqui. Ele, por que pôs dinheiro ali? Ele, como assim pôs dinheiro? R$50. Ele falou assim, não, é o dinheiro da 007, da malinha, né? É o dinheiro da malinha que está aí. Aí eu falei, não, eu não mexi na malinha. Quando a gente foi olhar, gente, eu estou falando isso para a honra e glória do meu Deus, do nosso Deus, do nosso Senhor. Nós pegamos, ele pegou o dinheiro, lembra? Você olhava assim para ver se tinha aquela fitinha, olha se era vivo, se era verdadeiro. O Senhor, eu dei R$5, R$50 nasceu. E os R$50 da 007 estava lá. Me explica isso, irmão. Você que diz que serve a Deus, meu irmão. Me explica. Me explica isso daí. Porque quem serve a Deus vive de milagre. Vive de promessa. Aleluia, a promessa está de pé. A promessa não falha. E por que isso, gente? É na unidade do corpo de Cristo que Deus ordena o quê? Então, unidade não é só aqui na igreja. Unidade é em casa. Porque a Bíblia diz em Amós 3:3, andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Imagine, né, que a pastora Raquel, ela é friorenta, eu sou calorento, aí tá no frio, e aí, se nós não entrarmos num acordo, como é que vai ser? Então, a gente tem que andar em comum acordo, porque senão não dá para caminhar juntos se não for assim. Então, quando a gente fala da questão financeira, a gente gosta do din-din, viu, querido? Nós não dependemos dele, porque nós dependemos de Deus, porque riqueza e glória vem dele. Em 1998, estava eu no Rio de Janeiro, no dia do meu aniversário, 14 de agosto, seria na data, 14 de agosto, qualquer coisa eu estou lá no 14 de agosto, está chegando. Eu lembro que nós somos numa cidade de Alcântara, no Rio de Janeiro. Alguém conhece Alcântara? Lá no Rio de Janeiro, e aí nós fomos na casa de uma irmã, pastor, hoje ela é pastora, Laodiceia, era meu aniversário, e aí Deus a usou para falar comigo sobre o meu chamado, tá? Ela me levou para o centro da roda, do círculo assim, e falou comigo assim, apacenta as minhas ovelhas. Eu era jogador do Vasco na época. Apacenta as minhas ovelhas. Eu falei, bom, apacentar e cuidar. Ovelhas são pessoas, mas lá em casa eu só tenho 2, Raquel e Rebeca, por enquanto, né? Eu vou jogar mais uns 5 anos, estou novo ainda, vou parar com 38, 39, depois eu vou fazer a obra de Deus. No ano seguinte, nenhuma porta se abriu para o pastor Ronaldo, aliás, para o Ronaldo Luiz. Eu fiquei 1 ano sem jogar futebol, terrível. Naquela época era diferente, né? O salário hoje é outra coisa, mas naquela época era bem menos. Então, naquela oportunidade, Deus falou comigo, eu vou cuidar de você. E eu acreditei que Deus ia cuidar de mim, e de fato cuidou de nós.
Porque passamos, hoje, graças a Deus, né, a coisa está diferente, né? Nós já respiramos, tá bonita, né? Já estamos né, pastora? No quarto respirando, sem ajuda de aparelho. Glória a Deus. Mas nós já passamos por momentos difíceis. Eu sempre conto esse testemunho. No momento de maior dificuldade nossa, financeiramente falando, foi o momento que nós mais estivemos próximos um do outro. Não estou falando que a gente está próximo, não, pelo contrário, a gente sempre foi próximo. Mas aquele momento nós nos apegamos um ao outro, acima de tudo em Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 91, versículo 14, porque a mim se apegou com amor, por isso eu o livrarei, pôr-o-ei no alto retiro, porque conhece meu nome, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e dar-lhe a minha salvação. Então, é o momento que a gente mais se apegou em Deus, onde a minha filha, a Rebeca, hoje está com quase 30 anos, 29. Você tinha parado de jogar. Já tinha parado de jogar futebol, né? E aí eu lembro que a Rebeca falou comigo assim, pai, eu quero um suflé custava R$2,30, irmão, R$2,50, eu disse assim para minha filha, papai não tem dinheiro para comprar suflé, campeão do mundo, né? A roda gira, uma hora você pode estar aqui, mas se for da vontade de Deus, você pode estar aqui também, mas não significa que você vai ficar aqui. Olha o processo. Porque a roda, ela gira. E aí eu lembro perfeitamente que eu falei, filha, papai da terra não tem, mas papai do céu é dono do ouro e da prata. Vamos orar? Entramos para o quarto, eu e a Rebequinha oramos, e no dia seguinte vai um irmão, bate na porta lá de casa, ô varão, na paz do Senhor, eu venho aqui, varão, visitar você, tomar um café com você. Eu falei, quanto mais prova a gente passa, mais as pessoas querem vir na casa da gente, né? Visitar e tomar café. Tomar café, eu fui lá, abri a portão, assim, aquela tristeza, né, irmão? Aquela tristeza, de repente, eu abro o portão de casa, eu olho para aquele irmão, eu acho que eu vi uma cena, assim, maravilhosa, eu pensei que eu estava sonhando. Por quê, pastor? A mão dele estava cheia de sacola do EPA, irmão. Cheio de sacola do EPA, e aí ele falou assim, eu vim que eu tomar um café com você, aproveitei, passei na padaria, no EPA, comprei pão, aí irmão, vamos entrar, glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo, querido, aleluia, ele entrou, querido, olha, presta atenção, vou falar, é um detalhe pequeno, irmão, olha, presta atenção, Deus te trouxe aqui para você ouvir o nosso testemunho. Se eu fosse cantar uma música, né, para nós hoje, eu diria assim, eu hoje estou bem, mas já estive mal, um dia de sol, mas já fui temporal, fui barca deriva, fui noite sem lua, verão sem calor, né, pastora? Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje sou oceano, água ferida, coração quebrado, Jesus. E aí eu falei, aí o irmão falou assim comigo, com a Raquel assim, aproveitei, passei na padaria e comprei um suflé para a Rebeca. Presta atenção, olha aqui que eu quero dizer para você. Podia ser um quicoco, um choquito, qualquer outro chocolate. Mas o que a Rebequinha queria? Suflé, irmão. Deus é específico. Isso aqui é um testemunho pequeno que a gente está dando para vocês aqui. Mas para mim é de uma grandeza enorme, sabe por quê? Porque no detalhe, às vezes a gente fica brigando com o cônjuge. Você acha que eu vou brigar? Vê se eu vou brigar. Fala sério, não vou, né? Eu não vou brigar com essa morena, meu filho. Amém? Pode. Tem um testemunho assim, porque graças a Deus a gente teve um coração em Deus, né? E a gente tinha empregada, faxineira, lavadeira, passadeira, cozinheira, e a gente ia armadeira, fofoqueira. Também. No Rio, a gente morava na Barra, né? E eu tive uma pessoa muito, muito maravilhosa que trabalhou comigo, a Bia. E a gente fazia compras para ela, para as pessoas que trabalhavam para a gente. A vida da gente era sempre muito boa, muito regalada, sabe? Mas a gente era bom também. A gente Pé no chão, né, pastor? Mas a gente doava também, sempre teve um coração doador. Mas o Senhor quis amassar a gente, quis tratar a gente para tirar da gente que não era bom. E isso está tudo bem. O ouro tem que passar pelo fogo para tirar o orgulho, a vaidade. Aquilo que eu não vejo, a minha janela cega, né? Para entrar no céu, né? Porque é estreita a porta. O que aconteceu, irmãos? Quando eu cheguei em Belo Horizonte, a gente vivia comprando no Carrefour. Sabe? Eram carrinhos e carrinhos do Carrefour. Só que um dia, eu não tinha um tostão para ir no Carrefour. Eu lembro que sobrava R$40 para passar o mês. 40. Nós ganhávamos uma ajuda da igreja de R$500, porque o pastor Jorge começou a dar para ele. A gente nem sabia por quê, porque a gente reunia com ex-atleta. E nós tínhamos uma dívida, juntamos todos no banco, pagávamos 336 por mês, tirávamos R$50 de dízimo de R$500 que sobrava, sem ter alguma coisa. Sei que tinha R$40 para passar o mês.
A gente olhava para o céu, a gente não reclamava, só que eu fiquei muito traumatizada. Eu entrava no mercado, eu só chorava. Eu não tinha estrutura nenhuma. Eu falei, Deus, eu não tenho estrutura. Aí um dia Deus me disse, põe a sua roupa de caminhada. Eu coloquei. Aí ele falou, vai no Carrefour. Eu falei, misericórdia. O Ronaldo falou, para eu não ir passar vergonha. Porque eu começo a chorar, eu não vou mais. Vai no mercado. Eu entrei no mercado, amarrei o cabelo, tal, desci aquele escadão, que eu moro ali no bairro Ouro Preto. Aí entrei no Carrefour, aí eu andei assim. Aí Deus disse assim para mim, levanta esses ombros. Como que o judeu anda? Meu filho, como que o meu escolhido anda? Eu de cabeça erguida. Então ergue essa cabeça. Aí Deus falou assim, agora profetiza. Eu, hã? Aí ele, profetiza. Eu, como assim? Aí eu olhei se tinha assim, câmera para ver se tinha alguém me filmando, né? Aí eu falava assim, chocolate, amanhã eu venho te buscar. Sucrilhos, amanhã eu venho te buscar. Pão, amanhã eu venho te buscar. Bolo, isso aqui, eu quero isso aqui na minha casa. Olha, eu quero Homo Progress, amanhã eu venho te buscar. Eu venho te buscar. Aí fui na outra, tudo Deus falou, o que você orar vai ser seu. Aí eu fui para casa. E eu era agarrada num shopping. Paulista, né? Shopping. Todo lugar, toda cidade, todo país que eu morei, que eu precisei ir, shopping. Aí Deus falou assim, qual o shopping que você mais gosta aqui em BH? Eu, Diamond. Aí Deus falou, usa a melhor roupa que você tem. E tinha uma roupa que eu ganhei. Um terno azul, com uma calça azul linda, maravilhosa. Põe o seu melhor sapato que eu ganhei. Aí eu coloquei, que eu tinha ganhado. Aí Deus falou, agora vai lá com suas filhas e seu esposo para o shopping. O carro do... Irmão Luiz. Do irmão Luiz? Da Big Bell. Aí a gente foi com esse carro. Aí o pastor falou assim, para as meninas, a gente só tem dinheiro para pagar Fritas pequenas, para 4. Da qual que era que você falou? Girafas. Girafas, não é do McDonald's, não. Girafas. A gente, tá bom. Aí, né, eu toda, né, ternão lá, com ele, aí, madame, agora não, o pessoal da comida, ninguém precisa estar na prova. Ninguém precisa saber que eu estou passando prova, ué. Aí eu estou passando aqui com o Ronaldo de mão dadas comigo, as meninas, aquele pessoal que serve almoço, madame, agora não, sem um tostão. Aí toca o telefone que ele tinha ganhado, mas manteve o número. E nessa ligação, uma pessoa que estava na Arábia Saudita falou assim, varão, eu sei que você está reunindo aí na sua casa, você está reunindo com os atletas, lá. Eu sei que você é bem cuidado, tá, mas Deus mandou te mandar um valor em dólar. Vai no Bradesco, que já deve estar em real. Aí nós chegamos lá. Quanto que era, pastor? Na época... 5 mil reais? Eram 5 mil reais. 5 mil reais. Glória a Deus. Onde que eu fui no dia seguinte, gente? Aonde? Carrefour, tudo mas que antes, eu profetizei, eu comprei. Antes disso, né, pastora? Fui curada. A gente tinha pedido... Eu vou terminar, falando 3 minutinhos só. É isso, pastor? 3 minutinhos. Aí a gente estava assentado assim lá, né? Nessa lanchonete chamada Girafa, todo mundo conhece a Girafa, né? Aí eu cheguei assim e falei assim, sai do Girafa agora, corre, vamos para outro lugar. Onde você quer comer? O que você quer comer, irmão? Porque Deus, Ele conhece o seu coração. Né? Existe algo no... Eu vou terminar aqui, pelo menos dentro desse aqui. Presta atenção. A Bíblia fala que a melhor demonstração de amor não é a pessoa querer que o outro demonstre para ele. Jesus, Deus, Ele fez isso. Em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E às vezes a gente quer cobrar muito do nosso cônjuge, que é a pessoa que nos ama. E a gente não quer dar nada, só quer receber. Né? Então a maior demonstração de amor é quando há uma doação. É por isso que a gente tem que se doar. Nós somos casados há 30 anos. Há 30 anos. Se Deus quiser, esse ano vamos completar 31 anos de casados. Nós passamos por um momento de lutas, mas a Bíblia diz que o amor ele tudo suporta, tudo crê. Não é? Existem momentos de luta no casamento. Sim, tem momentos que você acha assim, que perdeu a admiração, que você quer pôr o outro longe e vice-versa. Mas se a gente for para Deus, para Jesus, e a gente conseguir abrir o coração, chorar e ser humilde, porque hoje a humildade está passando longe do ser humano, não pode. Ela tem que fazer parte desse relacionamento com Deus, a humildade.
Não é verdade? Né, Verinha está lá atrás, Deus abençoe também lá na missão, esposo dela também, filho, Deus abençoe. Então, assim, a humildade, o quebrantamento, as pessoas pararam de chorar, né, pastor? Pararam de orar. Pararam de orar juntos, né? E orar junto é a melhor coisa que tem, gente, viu? Então, Deus assim, renova e restaura. Opa, e como restaura, né? Então, a gente gostaria de estar orando por você, tá? Eu queria... Estou vendo um casal abençoado que foi na missão ontem lá, ó, amém? Lá atrás ali, glória a Deus. Que maravilha. Eu queria fazer uma oração por vocês. Amém? Eu sei que pode ser que tenha um casal aqui que está passando por um momento difícil. Sim. Olha para mim, você está passando. Você não está ficando. Vai passar. Porque a Bíblia diz que tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra. Embora eles queiram mudar. Mas a palavra não passa. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Macho e fêmea. Mas o povo está querendo mudar as coisas. Né? Por exemplo, mulher não é mais mulher, é pessoa que gesta. Isso é coisa do inferno, isso é coisa do diabo, isso não é coisa de Deus. E nosso papel é fazer aquilo que Deus falou para a gente fazer, né? Vocês vão ser meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando. Então é isso que nós vamos fazer. Se Deus mandou eu amar minha esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, eu vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Se Deus falou para a mulher, seja submissa, a palavra submissão não é estar debaixo do pé do marido, não. É estar junto, caminhar junto com a missão que Deus deu para o marido. É estar ao lado, ajudando, como diz a Bíblia, far-lhe-ei uma ajudadora. A esposa é uma ajudadora do marido. E aí os dois juntos, por isso que eu li Amós 3,3, né? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. E o que o diabo quer é que haja desunião na casa. Porque se ele destruir a família, olha, aqui ó, a igreja é constituída de família, a sociedade é constituída de família, por isso que o diabo quer deturpar tudo, ele quer acabar com o homem, quer fazer da mulher, quer masculinizar a mulher, isso não existe, porque Deus já criou cada um de nós com uma estrutura, o homem tem a sua estrutura, por mais magrelo que ele seja, ele é forte, é um soco de um homem, por mais magro que seja, é diferente da mulher. Então Deus criou isso. Por quê? Por que o homem é forte? Para cuidar da princesa, né? Para estar ao lado dali, para estar ajudando, estar aconselhando. E a mulher, como a pastora Raquel fala, né? Homem tem um farol, mulher tem um satélite. Mulher tem satélite. Mulher vê o que o homem não vê. É verdade mesmo. Porque o homem é muito racional. A mulher, por ser muito sentimental, ela consegue ver o que o homem não vê. E é por isso que eu li aqui nesse versículo, no capítulo 11, versículo 11 do livro de 1 Coríntios, né? O homem não pode viver sem a mulher, não pode viver independente da mulher, e nem a mulher do homem. É por isso que nós dois nos completamos. Eu queria orar por você, se você pode chamar aqui à frente? Pode chamar aqui à frente, pastor? Pode? Quem sentir no coração de vir até o altar, vem aqui, nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Né, pastor? Glória a Deus. Renovo no teu casamento. Glória a Deus. Sabe, nós também devolvemos uma filha para Deus com 3 meses. Ela nasceu, foram 3 milagres. Primeiro milagre, Rebeca, que eu não podia ter. Rafaela, quando eu não tinha tireoide, não tinha ciclo menstrual, né, pastor? Deus me deu Rafaela para curar meu coração, para eu voltar a ser aquela mulher de fé. Sabe, Deus nos dá oportunidades para melhorar, sem dor. Essa oportunidade aqui da oração é a oportunidade de mudança sem dor. Aleluia. Talvez você não tenha outra oportunidade sem dor. Eu precisei passar por dor para ter oportunidade de mudança. E o Senhor, depois que veio a Rafaela e me curou, veio a Raíssa em 2011. Nossa casa foi assaltada, 3 assaltantes, Deus nos deu em sonho. Eu com parto quase pronto, quase indo para ter minha filha. O assaltante assaltando a gente, eu com contração. A menina nasceu, a menina tinha prazo de validade, ia viver 3 meses se vivesse. Viveu 2 meses, 27 dias, ia morrer a qualquer momento. Qualquer momento. Pensa, dorme com um barulho desse. Tua filha vai morrer a qualquer momento. Desde a saída da maternidade, a qualquer momento. Eu não comia, eu engolia a comida. Mas eu não desisti de Deus. Minha fé foi abalada, a nossa fé foi abalada, a minha mais. A igreja toda me acolheu, Getsemane me acolheu. Pastora Cristina Fialho, pastor Daniel, pastor Jorge foram na minha casa, e mais outros que eu não lembro. Eu sei que Deus usou uma mulher que é católica para dizer para mim, olha,
Deus precisou de Jó, Deus precisou de você, Raquel. Doutora Filó. Doutora Filó. Nós somos mulheres do altar. Então eu não sei o que você está vivendo hoje. Deus precisou de você, Deus precisou de mim. Eu não tinha força para orar, minha filha morrer qualquer hora. Mas eu comecei gemendo, mas eu não parei. Eu ia para o quarto e eu gemia. Depois falava Jesus, Jesus. Depois Deus, Deus. Depois eu olhava e minha filha estava sendo removida. Eu desmaiava. Aí ela voltava 4 vezes. Mas hoje eu quero te dizer, sem dor. Você não precisa de sofrimento na sua vida, não. Só fala, Jesus, eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Tira de mim o que não está bom. Tira essa cegueira espiritual do meu casamento, da minha vida. Minha vida foi restaurada. Ele me ajudou muito. Ele era meu amigo. Eu acordava chorando no braço dele. E quando ela morreu, a psicóloga falava, o casamento acaba. Eu falei, não, meu não. Meu não. E nós nos unimos mais e mais, porque ele sempre foi meu amigo. Meu amigo, pai, amigo, conselheiro, tudo que eu precisava. Deus caprichou, porque eu pedi para Deus escolher. Ele escolheu o melhor. Deus tem o melhor para você. A gente queria fazer 2 orações aqui. Primeiro, pode ser que tem algum casal aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai Santo, obrigado, Deus amado, por estarmos aqui neste santuário. Obrigado por estar aqui nesse encontro de casais, ó Deus querido. Obrigado por cada casal que se dispôs a estar conosco aqui nesta tarde, noite, Senhor. Aqueles que deixaram os seus afazeres, porque entendiam, ó Deus amado, que o Senhor tinha uma palavra abençoada, Senhor. Aqui nós viemos compartilhar um pouco da nossa história, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu não estou nos colocando aqui, ó Pai amado, como exemplo que alguém vai seguir o que nós fazemos. Não, Senhor, apenas para impulsionar, ó Deus, casais que porventura estiverem passando por dificuldades em diversas áreas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus querido, que nós como sacerdotes do lar possamos entender esse nosso chamado, Senhor, porque, meu Deus querido, quando Eva, ela comeu do fruto proibido, não aconteceu absolutamente nada, Senhor, mas quando o homem comeu daquele fruto a qual o Senhor havia proibido, a Tua palavra diz que os olhos de ambos foram abertos e o pecado acabou entrando no mundo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos fazer como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Israel, Senhor, porque Abraão era um homem de muita fé, Isaac foi um homem de fé, Jacó também foi um homem de fé, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, quando esses homens levantavam as mãos para orar pela sua família, o Senhor as abençoava. E é por isso, ó Pai, que eu te peço agora, que cada um de nós, como homens da casa, como sacerdotes do lar, função essa instituída pelo Senhor, porque está escrito na tua palavra, o marido será o cabeça da mulher, aleluia, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Meu Deus, o Senhor foi quem instituiu ali no lar, meu Pai amado, como deveria ser, Senhor. E muitos de nós, ó Pai, perdemos exatamente aquilo que o Senhor falou para nós fazermos, Pai. E é por isso que muitos casais perecem, é por isso que muitos casais estão passando por momentos difíceis, é por isso, ó Deus amado, que a guerra está na família. Mas nesta tarde, noite, eu oro, Pai, em nome de Jesus, repreendendo, ó Pai, todo o espírito de divórcio, de separação, de traição. Eu declaro que nenhum casal aqui vai se perder na caminhada, ainda que tenham conflitos, ó Pai querido, mas eles vão se voltar para o Senhor, porque o Senhor é um Deus que conserva a vida, o Senhor é um Deus que dá vida, o Senhor é um Deus que fortalece, o Senhor é um Deus que renova. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, guarde o pastor Daniel lá em Curvelo, ó Deus, o retorno do teu filho para Belo Horizonte, que o Senhor venha ser com ele, ó Deus amado. Abençoe a pastora Cristina Fialho, que ficou aqui, meu Deus querido, para dar seguimento a esta, ó Deus amado, programação do Ministério de Famílias. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, seja com a tua filha. Eu oro pela minha esposa, a pastora Raquel, Senhor. Eu oro para que o Senhor continue abençoando a vida dela, dando a ela saúde cada vez mais, renovando, ó Deus amado, alegria, ó Deus, quebrando as maldições contra a vida dela. E nisso, ó Pai amado, vai atingir também nossas filhas e os nossos genros, ó Deus. Por isso nós te louvamos também, ó Deus, principalmente pela vida do nosso pastor Jorge Niares, que tem confiado em nossas mãos cada ministério, que tem acreditado no nosso chamado. Nós oramos assim porque confiamos em Ti, e continue abençoando os casais e todo o ministério para a glória do Teu nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus.
E todos dizem: aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?